sou Luciana Teixeira, sou consultora legislativa da área de Política Econômica, Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior. Eu sou ex-diretora da Consultoria Legislativa, atualmente estou à frente da Diretoria Legislativa e sou mestre e doutora em Economia. Olá, meu nome é Wilder Nascimento, eu sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados e eu vou tratar um pouco com vocês sobre a figura do consórcio público, figura jurídica do consórcio público, que é um instrumento de cooperação cada vez mais presente na vida dos gestores públicos brasileiros. Os consórcios públicos são associações, são instrumentos de cooperação entre entes federados para alcançar alguns objetivos comuns, especialmente para a prestação de serviços públicos, mas também atuam na execução de obras, no compartilhamento de equipamentos, em compras compartilhadas. Os consórcios, eles já existiam, denominados consórcios intermunicipais de saúde, na década de 80. Na década de 90, 35% dos municípios brasileiros possuem alguma forma de parceria por meio de consórcio. E, hoje em dia, os consórcios, mais da metade deles atuam na área de saúde, mas há também consórcios em várias áreas, como saneamento, energia elétrica, consórcios na área de educação, de transportes, em várias áreas. Nós temos 5.570 municípios ao todo, e desses municípios, desses 5.570, nós temos mais de 4.000 municípios que têm pelo menos uma associação consorcial, estando presentes aí os consórcios em todas as regiões do Brasil. Os municípios pequenos e médios juntam suas forças, municípios que muitas vezes não têm uma arrecadação grande, se unem com outros municípios em situação parecida, formando um consórcio. E esse consórcio permite que os consorciados, os entes consorciados, tenham maior visibilidade, tenham maior poder de barganha e tenham a possibilidade de compartilhar serviços públicos nos termos do artigo 241 da Constituição Federal. Então, o modelo consorcial brasileiro é um modelo de sucesso e que pode ser aprimorado, inclusive. A figura do consórcio, ela não é um instituto novo, Ela remonta pelo menos ao início do século XIX. A literatura menciona que em 1834 já havia uma instituição parecida, embrionária, da figura do consórcio público, que foi firmada nos Estados Unidos, entre os estados de Nova York e Nova Jersey. Nos Estados Unidos, você pode, e existem consórcios que extrapolam os limites territoriais do país. Você tem consórcios, por exemplo, estados americanos que são consorciados com estados canadenses, com algumas províncias canadenses que são vizinhas. Lá, você tem consórcio que você pode fazer, por exemplo, entre um estado ou um município americano e um particular, por exemplo. Não importa se você tem, de um lado, o poder público e, de outro lado, um simples cidadão, que não tenha personalidade jurídica de empresa, que seja apenas um particular. Por exemplo, na França você tem também a figura do consórcio, que é muito forte. Você tem na Argentina também. Você tem na Alemanha, que são os Landkreise, que são a junção de municípios limítrofes, que fazem uma figura similar ao consórcio e que podem atuar como consórcio, buscando sempre aquela finalidade da melhor prestação do serviço público. Um município argentino pode, por exemplo, fazer um consórcio com uma empresa particular. Não chega ao ponto de ser com uma pessoa em si, uma pessoa isoladamente, como nos Estados Unidos é. No modelo argentino, isso é possível, No modelo brasileiro, isso ainda não é possível, pelo menos na legislação atual. Os consórcios públicos, eles são um instrumento para aumentar a eficiência do gasto público. Isso se dá de diversas formas. A primeira forma é através
do aumento ou de uma maior eficiência da escala produtiva para a provisão do serviço público. Uma outra vantagem econômica também do consorciamento se refere a uma racionalização da distribuição espacial dos equipamentos públicos. Então, há uma tendência de concentração de recursos e de equipamentos em alguns municípios maiores. E, por meio do consorciamento, é possível compartilhar esses equipamentos públicos de forma mais eficiente para que não haja capacidade ociosa na provisão dos serviços públicos para a população dos municípios. O consorciamento também traz muita eficiência para o financiamento, especialmente de obras e serviços de grande vulto. Então, se um município que deseja construir um hospital, ele, ao se consorciar e ao unir recursos e esforços, também aí incluídos os esforços de gestão, eles têm uma capacidade maior para prover esse tipo de serviço que, isoladamente, sozinhos, eles não conseguiriam, especialmente municípios de menor porte, que não têm, então, capacidade financeira de prover bens que exigem um financiamento de maior monta. 90% ou mais do que isso, dos consórcios brasileiros é formado por municípios de pequeno porte e de médio porte. Hoje, a maioria dos consórcios atua na área da saúde pública. Então, você imagine, por exemplo, um equipamento de tomografia que custe R$2 milhões. Tá? Uma prefeitura de pequeno porte ou de médio porte certamente não vai ter esse recurso de prontidão para fazer a aquisição de um equipamento de tomografia sem comprometer, por exemplo, outras atividades, outros serviços públicos que ela tem a obrigação constitucional de prestar para os seus munícipes. Daí surge a ideia de fazer um consórcio. Né? Você pode aproveitar, você juntar forças e 5 municípios reunidos podem cada um contribuir com uma parte e fazer essa compra, essa aquisição desse bem. Na área da educação, também é interessante, né? Por exemplo, você pode ter um consórcio de transporte escolar, você pode ter um consórcio também, e é muito comum isso na área do resíduo sólido, na área do saneamento básico, né? Coleta de lixo, né? Há infinitas aplicações ali. Não há na Constituição nenhum tema que seja vedada a adoção do consórcio público, contanto que esteja relacionado à prestação de serviço público, né? Não há uma vedação nem na Constituição e nem na legislação, na Lei 11.107. As bases legais dos consórcios públicos foram lançadas pela Emenda Constitucional número 19, de 98, que é a emenda da reforma administrativa. E esta emenda, então, deu uma nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal e lançou as bases dos consórcios dessas parcerias cooperadas entre entes federados. 7 anos depois, em 2005, foi publicada a Lei 11.107, que traz as normas gerais para o consorciamento, a chamada Lei dos Consórcios Públicos, que foi regulamentada 2 anos depois pelo Decreto 6.017. As principais inovações da Lei dos Consórcios, elas dizem respeito especialmente da possibilidade de que não só municípios, como no começo, na década de 80, se consorciarem, mas também outros entes federados. Então, hoje em dia é possível haver consórcios entre estados, União e municípios, entre estados e municípios ou apenas entre municípios. Outro aspecto importante a destacar é a capacidade dos consórcios de estabelecerem convênios e outras parcerias também e outros contratos. Outra característica, outra inovação que a lei traz é também a capacidade de arrecadação de tarifas, a arrecadação de
outros preços públicos e também documentos fiscais. Então, os consórcios também trazem essa inovação por meio da lei de 2005. E também tem um instrumento muito importante que é o chamado contrato de rateio, que estabelece o financiamento e a forma como ele vai se dar, a divisão desses recursos entre os entes que se consorciarem. Eles devem consignar na lei orçamentária as dotações para o consórcio. Em relação à formação, há um risco político. A alocação dos recursos públicos, ela depende do ambiente econômico. Então, um ambiente econômico favorável propicia a alocação de recursos para a provisão de serviços que tem um impacto, um retorno no médio e longo prazo. Ou seja, esse retorno ele não vai ser sentido no curto prazo, e sim um pouco mais tarde. Um exemplo desse tipo de serviço são serviços de saúde. Então, especialmente aqueles municípios que têm poucos recursos, têm menos flexibilidade orçamentária, eles podem optar por não engessar o seu orçamento ou não comprometer os seus recursos com o consórcio público. E essa lógica, ela pode acirrar as desigualdades regionais no país, ou seja, regiões mais ricas, em que há mais recursos disponíveis e, por isso mesmo, maior flexibilidade orçamentária, eles se consorciam. Há um aumento da eficiência na provisão dos serviços, um aumento da produtividade, e nos municípios com menos recursos, eles dificilmente ou podem, dependendo do ambiente econômico, não comprometer seus recursos com o consórcio público. E, com isso, regiões mais ricas se tornariam ainda mais aptas a prover serviços públicos de qualidade, enquanto aquelas regiões com menos recursos, elas não trariam o aumento da eficiência na provisão desses serviços para a população a que elas atendem. Há ainda um segundo problema, um segundo risco para os consórcios públicos, que é um risco de manter essas parcerias ao longo do tempo. Esse risco ele está muito associado à percepção do município. O município ele pode perceber que ele pode se beneficiar da provisão de um serviço público sem contribuir financeiramente para aquela parceria. A lei dos consórcios, ela já prevê que o município inadimplente ele será excluído dessa parceria. Mas essa não é uma punição crível, especialmente para algumas áreas, por exemplo, a área de saúde. A saúde é um direito constitucional. Não se pode negar o atendimento à saúde. Então, o município que não cumpre com suas obrigações no consórcio, ele pode continuar a ser atendido no hospital de um outro município. O consórcio público, ele é uma experiência exitosa nas nações mais desenvolvidas, né? Itália, França, Estados Unidos, Argentina, Canadá, e no Brasil não é diferente, né? Há muito que ser trabalhado e há um campo muito fértil para a atuação dos consórcios públicos, né, que hoje tem uma atuação muito forte na saúde, na educação e na questão do saneamento ambiental, mas que realmente ainda há um espaço de crescimento muito grande para outras áreas, né, dos serviços públicos, outras comodidades, por exemplo, prestação de internet, né, um assunto que há muitos locais do Brasil em que o acesso à internet é deficitário ainda. Então, com base nessas experiências de consorciamento, algumas lições foram aprendidas. E é importante, para garantir a formação, para incentivar essas parcerias, que alguns instrumentos sejam colocados em prática. Em primeiro lugar, financiar especialmente os municípios de menor porte, para que eles não assumam esse comportamento, né, de não consignar nos seus orçamentos recursos necessários para custear as ações consorciadas. Uma outra lição que se aprendeu e que pode também ajudar
e incentivar essas parcerias diz respeito à possibilidade de financiamento desses consórcios pela União e pelos estados que poderiam comprometer recursos ou subsidiar os consórcios, especialmente na compra de equipamentos. E de equipamentos mais sofisticados que garantam uma maior produtividade para o consórcio. Então, ao aumentar a eficiência desses consórcios, torna essas parcerias muito mais atraentes, especialmente, mais uma vez, para os municípios de menor porte, que com isso vão se sentir atraídos para formar parcerias com outros municípios. E, por fim, também é importante ressaltar a necessidade de que haja punição para aqueles municípios que não contribuem para o consórcio, ou seja, aqueles que se tornam inadimplentes para os consórcios. Por isso é muito importante que os recursos eles sejam encaminhados diretamente para os consórcios públicos. Esse financiamento direto, ele garante, então, a permanência, né, e a manutenção das parcerias ao longo do tempo. É uma realidade que, ao incrementar, né, a eficiência do gasto público, ele também torna a provisão de serviços públicos mais atraente para o setor privado. Pode ser, então, uma oportunidade para que setor público e setor privado, por meio de parcerias público-privadas, eles, então, encontrem uma forma de o consórcio, ao ser mais produtivo, ser também mais atraente para o setor privado e a participação do setor privado, a provisão de recursos, o fortalecimento financeiro dos consórcios e também uma visão gerencial vinda do setor privado pode também trazer benefícios para o consorciamento.